Bom, mais uma vez, estamos aqui para falar de análise complexa, um pouco de análise complexa e nós continuamos a partir de onde nos terminamos na última aula, não lembro que dia que era. Então, o que nós vimos na última aula, no último vídeo, era o teorema de Runge e várias propriedades do teorema de Runge. Então, o conceito, então, a ideia mais importante que nós vimos no teorema de Runge é que para K em ômega compacto, tal que todo componente de ômega intersecta ômega menos K tem fecho compacto em ômega, com fecho tal que nenhum componente disso tem então eu vou dizer o componente O tem O fecho intersect com ômega compacto então o teorema de Runge diz que para toda função analítica, então, toda função f que é analítica em uma vizinhança de K para todo epsilon positivo, existe alguma função U que é analítica, é definida em todo esse conjunto aberto ômega, tal que o sup sobre K de F menos U é menor que epsilon. Então, isso é o que eu quero dizer por aproximação uniforme por funções U, que são definidas globalmente em ômega, mas isso é aproximação somente no conjunto K. Então, isso é a propriedade que a gente vai utilizar em alguns pontos da aula de hoje. E na última aula eu demonstrei esse teorema, eu terminei a demonstração desse teorema, e nós estudamos algumas propriedades do conjunto, dos compactos K, e a relação do conjunto K com o involutivo de K com respeito a funções holomorfas em ômega. Tá, então vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer é eu vou anunciar um teorema que aparece no livro do Romander, mas não vou demonstrar. Eu vou só dizer que é muito parecido com o teorema do Runge. E mesmo o Romander inclui
o próximo teorema, mas para motivar alguma coisa que vale em várias variáveis. Você não utiliza. Que eu vi, então estou folheando no livro, eu não vi uma aplicação desse próximo teorema, então eu vou deixar a demonstração. Então, o resultado, então a pergunta inicial é, então a pergunta é, então, dado K compacto em K dentro de ômega 1 e ômega 1 dentro de ômega 2, então a pergunta é como relacionar o involutivo de K com respeito ao primeiro conjunto ômega 1 é o involutivo com respeito a esse conjunto maior, ômega 2. Então, o teorema diz que, dado K em C compacto, com K dentro de ômega 1, dentro de ômega 2, então com esses abertos, não, então eu estou só... deixa eu recomeçar com isso. Eu estava só repetindo o que eu disse aqui. Então, o que eu digo é então, sejam ômega 1 dentro de ômega 2 abertos em C. Então, as seguintes condições são equivalentes. Então, que toda função, que a primeira condição é toda função que é analítica nesse subconjunto pode ser aproximada por funções que são analíticas no conjunto maior, e isso é uniformemente em qualquer compacto. Em qualquer compacto de ômega 1. Em qualquer compacto K em ômega 1. Então, isso é a primeira condição. Então, isso também é muito relacionado com esse teorema de Hunger que nós vimos. A segunda condição equivalente é o seguinte. É que de novo, essa segunda condição é meio topológico. Essa primeira condição a primeira condição é relacionada com as propriedades de aproximação. A segunda condição é topológica. E a última condição, que é várias condições, mas todas as últimas condições são relacionadas com os involutivos de compactos. Então, essa segunda é se ômega 2 menos ômega 1 é L união com F, onde
F é fechado em ômega 1, L é compacto, então isso deve ser em ômega 2. E com esses conjuntos desjuntos, então isso é a união desjuntos isso é a união desjunto de dois fechados, de dois conjuntos ambos fechados, é um dos conjuntos compactos. Então a única maneira de ter isso é meio trivialmente, em que o conjunto que é compacto é realmente vazio. Então, ele é vazio. Então, pode ser que a diferença dos conjuntos pode ser que seja desconexo, mas pode ser desconexo, mas nenhum dos componentes é fechado, é compacto em ômega 2. Então eu vou fazer um desenho disso. E a terceira condição é na verdade, três condições, e ambas dessas três condições são equivalentes. Mas elas estão separados, então, como C1, C2, C3, porque todas essas três condições são relacionadas com os involutivos. Então, para todo compacto K em ômega 1, então, o involutivo com respeito a ômega 1 é igual ao involutivo com respeito a ômega 2. Tá. Então, isso já é... Então, é uma resposta a essa questão. Como relacionar esses dois conjuntos? Então, a relação entre... a relação para o involutivo de K com respeito a ômega 1 e o involutivo com respeito a ômega 2, a relação é que são iguais. É boa relação. A segunda condição é que para todo compacto K em ômega 1, a intersecção com ômega... A intersecção do involutivo com respeito a ômega 2, que a priori é um subconjunto compacto desse conjunto maior, a intersecção com ômega 1 é igual a involutivo com respeito a ômega 1. Eu sei 3 é que essa intersecção que não é necessariamente igual a isso, mas pelo menos é um subconjunto compacto em ômega 1. Então, para todo
K em ômega 1, ou a intersecção de ômega 2 então, a intersecção do involutivo com respeito ao ômega 2 com ômega 1 dentro de ômega 1 é compacto. Então, isso é um subconjunto compacto. Então, eu não vou demonstrar esse teorema, mas esses 1, 2, 3, 4, 5 condições são equivalentes. E dá para ver imediatamente que C1 implica C2 e C2 implica C3, porque nós sabemos que isso é um subconjunto, porque se eu tivesse isso, então isso seria imediato. E se eu tivesse isso, essa coisa à direita é um subconjunto de ômega 1 que é compacto. Então, necessariamente, essa coisa à esquerda, necessariamente seria compacto. Então, necessariamente seria compacto. Então, C2 implica C3. Então, eu não vou fazer a demonstração disso inteiro, mas o Romanda faz, e a demonstração é bastante parecida com a demonstração disso é uma consequência do Runga. Então, a versão mais simples. Para entender a segunda condição em termos de que é mais simples no sentido de topologia, então, se você tem um conjunto ômega 2 assim, isso é ômega 1, então o complemento ômega 2 menos ômega 2 menos ômega 1 tem esses dois componentes. Então, ômega 2 menos ômega 1 eu posso escrever como uma união de dois conjuntos fechados, então dois conjuntos que são fechados em ômega 2, só que nenhum desses subconjuntos é compacto. Então isso é possível em B. Essa configuração com ômega 2 e ômega 1 satisfaz B, mas ômega 2 aqui é ômega 1. Então, isso é ômega 2, é isto ômega 1. Então, o complemento de ômega 2 é a parte, então, essa coisa no exterior, mais essa parte no interior, que isso seria F e isso seria L, só que, nesse caso, esse L é compacto. Então, esse componente de ômega 2 menos ômega 1 é compacto. Então, essa configuração não satisfaz a condição de parte B. Então, essa configuração não satisfaz as 5 condições. Isso aparece em Romanda como teorema 1.3. Não sei o quê. Então, desse teorema, eu vou deixar, não vou fazer a demonstração, mas uma observação é que isso é muito parecido com o teorema, então muito parecido com teorema 2.7.3 de Romanda.
E, então, isso é muito parecido com esse teorema 273, que é, de certa forma, uma versão desse teorema em dimensão mais alta, em várias variáveis. Sim. Então, agora eu vou falar de funções meromorfas. Então, na disciplina que eu dei durante o verão sobre superfícies de Riemann, eu falei bastante profundidade sobre funções meromorfas naquele contexto. Então, para quem assistiu aquelas aulas, então essa explicação agora, então vai ser uma relembrança daquela discussão. Mas ao mesmo tempo, então então é muito padrão, então saindo os tópicos de análise complexa de uma variável. Mas eu vou repetir, de uma certa forma, as definições da disciplina de verão. Então, nós temos para ômega em C aberto, nós temos A de ômega igual às funções analíticas em ômega. Mas para Z, um ponto em C, eu vou definir AZ, que é o conjunto de classes de equivalência pela relação que f, uma função analítica em U, é G, uma função analítica em V. Então, em que esse ponto Z é um ponto de intersecção dos domínios. Então, isso para Z dentro da intersecção de U e V. Então, nós dizemos que F é equivalente a G somente se existe uma vizinhança W aberto. Então, na intersecção, U intersect com V, uma vizinhança, então com Z, um ponto em W, tal que F e G coincidem exatamente em ômega, em W. Então isso é uma relação de equivalência. Então pode verificar todas as condições necessárias. E o conjunto de classes de equivalência é esse conjunto AZ. Então, um elemento de AZ pode ser representado por uma função definida em alguma vizinhança pequena de Z. Então, mas sem especificar qual é a vizinhança, mas alguma vizinhança. Então, dado f em A, então alguma função holomorfa definida, então isso é uma função holomorfa definida numa vizinhança de Z. Então eu denoto f Z aqui o classe de resíduo de f. Tá? A classe de equivalência daquela função pela relação. Então isso é onde U é uma vizinhança de Z.
Então, as propriedades, a primeira é que AZ, que você pode dizer que isso é o conjunto de germes de funções analíticas no ponto Z. Então, isso é AZ, é um anel com identidade, com unidade. Então, isso é um anel com unidade. Mas, além disso, é um domínio Então, isso é um domínio no sentido de anéis. Então, não no sentido de subconjuntos abertos em C, mas é um domínio no sentido que, se você tem dois elementos do anel, então que o produto seja zero, então um ou outro deve ser igual a zero. Então, que F é G em AZ, então que F vezes G é igual a zero dentro do anel. Então, isso implica que F é igual a zero ou G é igual a zero. Então, é um anel. Podes dizer que é um anel comutativo. Então, mas com um domínio, nós podemos considerar o corpo de quocientes. Então, eu denoto MZ, é o corpo de quociente. AZ. Então, isso é definido por... então, isso é AZ vezes AZ estrela. AZ estrela não é o conjunto de pontos que não se anulam, mas isso é o complemento do elemento zero. Então, tudo elemento do anel que não é o elemento zero. Então, isso modula uma relação de equivalência dizendo que F1G1 é equivalente a F2G2 se é somente se F1G2 é igual a F2G1. Então, isso é a relação que nós temos para identificar frações em anéis. Então, tudo isso está puramente acontecendo em um ponto. Mas o que nós queremos é falar de funções meromorfas. Então, a definição... Então, para ômega em C, então, aberto, um domínio. Então, uma função meromorfa em ômega é um mapa, uma função que manda, então, φ, que manda o conjunto para a união desjunto desses conjuntos, desses anéis, M e Z, onde eu estou fazendo a união desjunto sobre todos os pontos em ômega, onde estou fazendo a união desjunto de todos os pontos em ômega. Então, isso é que eu tenho o conjunto ômega, e acima de cada ponto eu tenho
Então, para quem fez aquela disciplina de superfície de Riemann, então você vai lembrar esse desenho. Então, dado um ponto aqui, Z, então você pode pensar nessa fibra por cima, essa fibra por cima de Z, de todos os germes definidos naquele ponto Z. Então, a gente considera a união disjunta de todas essas fibras. Então, nós temos, para cada ponto em ômega, a gente tem, a gente tem os germes de funções meromorfas por cima dos pontos em ômega, e uma função meromorfa é um mapa aqui que satisfaz várias condições. Então, a gente tem esse conjunto aqui. Então, tal que então isso é tal que onde estou? Então, tal que o primeiro é que φ de Z é um elemento de MZ para todo Z em ômega. Então, para todo ponto aqui, eu tenho um germe aqui em cima daquele mesmo ponto. E o segundo é que, a segunda condição é que para todo ponto, para todo Z em ômega, existe uma vizinhança em ômega aberto. Então, uma vizinhança então, para todo Z existe uma vizinhança de Z, e funções holomorfas. Então, F é G em então funções holomorfas naquele conjunto, naquela vizinhança U, mas com G não. Então, não é a função, G não é identicamente zero em U. Eu posso supor entre U conexo. Posso supor isso. Só para acertar alguma coisa. Então, com G não identicamente zero, então tal que φ de W é igual a o germe de W de F dividido pelo germe de G de W. Então, isso, o elemento de MW, então isso valendo para todo W nesse conjunto U. Então, isso quer dizer que eu tenho uma vizinhança aqui, eu tenho uma vizinhança do meu ponto W, do meu ponto Z, e eu tenho, então, que a função meromorfa é realmente localmente dado como quociente de holomorfa dividido por holomorfa. Só que os holomorfos que determinam o conhecido que é essa função meromorfa.
não são necessariamente globalmente definidos, mas são pelo menos localmente definidos. Pelo menos localmente definidos. Localmente definidos nesse conjunto U. Então, o conjunto de funções meromorfas M de ômega, de conjuntos meromorfos em ômega é dada assim. E nós temos algumas propriedades. Então, a primeira que faz sentido é que então o conjunto de funções analíticas, de funções holomorfas, pode ser pensado como um subconjunto, um subespaço, um subanel de funções meromorfas. Tá. Ok. A segunda propriedade, então isso é meio óbvio, a segunda propriedade em termos de representabilidade ou então, relação com propriedades locais de funções holomorfas e meromorfas. Então, isso dizer que pode atribuir um valor a φ no ponto, em algum ponto, em qualquer ponto, xi, zeta, isso é zeta, em ômega. Esse valor pode ser, então a gente pode ser infinito, mas pelo menos podemos atribuir um valor. Então isso nós fazemos no seguinte sentido. Se escrevendo como em, eu vou chamar isso A e B, isso é A e B. Então, se φ é dada por φ de W igual a F sobre G, então, então nessa vizinhança, nesse sentido, então, como em 2, aqui, então, podemos factorizar, então, escrevemos, então, isso é no ponto zeta, então, posso escrever o F, então, posso escrever F de Z igual a Z menos zeta alguma potência vezes F1 de Z. Então, F é uma função, então, aqui, voltando aqui, F e G são funções analíticas definidas em alguma vizinhança do ponto zeta, do ponto zeta. Então, como uma função analítica, eu posso puxar fora, então, o fator z menos zeta a alguma potência. Então, n, então isso para n maior ou igual a zero. Então, esse valor n é maior ou igual a zero. E a mesma coisa, eu posso fazer a mesma coisa. Isso é supondo que φ não é identicamente zero. Mas, então, G de Z é igual a Z menos zeta à potência n vezes alguma função. Então, a única condição que eu tenho nessas outras funções
F1 de Z e G1 de Z, é que eles são funções analíticas definidas em vizinhanças, em algumas vizinhanças desse ponto central Z, mas que não se anulam naquele ponto. Então isso para F1 e G1 holomorfas numa vizinhança de zeta, mas isso com F1 naquele ponto e G1 naquele ponto. Então, eles não zeram naquele ponto. Então, F de Z sobre G de Z é igual a Z menos zeta ao potência N menos M vezes F1 de Z sobre G1 de Z. Então, isso para Z não é igual a zeta, porque isso poderia ter um polo naquele ponto. E nós damos, então podemos definir um valor que o V para valor, V de valor, naquele ponto zeta igual a 0. Então, o valor que nós atribuímos naquele ponto z igual a zeta depende, então, não vai depender muito sobre essa parte aqui, porque isso é diferente de 0. Então isso não influencia tanto a definição. O que é mais importante é essa coisa aqui, z menos zeta, então, depende de n e m. Então, quando n é maior que n, isso é z menos zeta a uma potência positiva. Então, isso, se n é maior que m, quando n é igual a m, isso some, isso é alguma coisa potência 0. Então, nós podemos dar o valor da função, o valor dessa função é o quociente desses valores. Então, isso, se n é igual a m, isso toma o valor infinito se n é menor que m. Se n é menor que m. Tá? Então, isso podemos fazer. Então, outra propriedade, talvez a propriedade C, é que existe um conjunto para qualquer então, para φ em uma função meromorfa em ômega, existe um conjunto discreto, um subconjunto discreto de ômega, tal que φ é holomorfa em ômega menos b. Então, isso você poderia interpretar o que é uma função holomorfa. Pode pensar nesse sentido. Se você tem um elemento, uma função meromorfa, então você pode restringir a função meromorfa para ser uma função meromorfa no complemento desse conjunto discreto.
e no complemento ômega menos D, aquela restrição realmente está na imagem de funções, está na imagem desse mergulho. Só que a imagem vai depender, obviamente, de qual conjunto discreto que nós escolhemos. Então o conjunto D é o conjunto de pontos em que então isso é os pontos onde n é menor que n, conforme essa definição. Então, o próximo teorema, que é meio... Então, o próximo teorema que mais ou menos sai dessa observação que é uma pequena vizinhança de qualquer ponto, excluindo aquele ponto central, o quociente pode ser, o quociente de funções holomorfas tem essa forma de uma função holomorfa que não se anula naquele ponto central, porque esse quociente aqui é bem definido no ponto zeta e não se anula naquele ponto, vezes alguma potência de z menos zeta, potencialmente uma potência negativa de z menos zeta. Então isso, basicamente, implica o próximo teorema, que é, então, o teorema que f meromorfa numa vizinhança de zeta, um ponto em C. Então, qual é a vizinhança? A gente não se importa. Então, temos f de z é igual a uma soma de k igual a 1 até n, de a k sobre z menos zeta. A potência, então, a função meromorfa vai ser uma soma de potências desse tipo mais g de z. Então, isso é para g, então, holomorfa, então, analítica é alguma vizinhança de zeta, é para esses coeficientes a k números complexos. Então, a demonstração é imediata a partir dessa observação de forma canônica. Então, isso quer dizer que a demonstração é que f meromorfa implica que z menos zeta, a potência n, então, z menos zeta, a potência n, vezes a nossa função, isso tem uma singularidade removível no ponto central. Então, tem singularidade removível em zeta.
E isso é basicamente suficiente. Então, a partir de lá, então isso pode ser escrito como uma série de potências, uma pequena vizinhança do ponto central. Então, isso é depois dividindo. Então, isso é para algum n maior ou igual a zero. E depois, dividindo por aquele fator, a gente obtém o resultado desejado. Tá, então eu vou... ainda tem um pouco de espaço aqui, mas eu vou... mas isso é a hora de fazer um teorema bastante importante. Então, que é o próximo teorema importante, ou a próxima demonstração mais longa que a gente vai fazer. Então, isso é o teorema de Mittag-Leffler. Então, a gente vai ter um conjunto aberto ômega. A gente vai fazer a gente vai ter uma sequência de pontos que dentro de ômega o conjunto discreto. Então, não tem um ponto de acumulação dentro de ômega. Então, eu vou chamar isso Z1, Z2, Z3, etc. Então, o teorema então seja ZJ, uma sequência de pontos distintos, em ômega. Isso é sem ponto de acumulação em ômega. Então, pode convergir em algum ponto. Então, pode ter um ponto de acumulação assim no exterior, no bordo. Isso não é necessariamente, no fecho de ômega, não é necessariamente convergente. Mas o que eu preciso é que cada ponto nessa sequência pode ser separado de todos os outros pontos na sequência. Então, o que acontece no limite, a gente não tem interesse. Então, e seja isso, suponha que FJ é meromorfa no ponto ZJ, ou em alguma vizinhança de ZJ. Qual é a vizinhança? Não me importo. Então, é meromorfa naquele ponto. Então, numa vizinhança. Então, a conclusão é que, então, existe uma função
meromorfa, uma função meromorfa f meromorfa em ômega, tal que para todo j, f menos fj, tal que essa diferença seja analítica em uma vizinhança daquele ponto zj. Seja analítica numa vizinhança de zj. Então, isso quer dizer que eu tenho uma função que é meromorfa no domínio inteiro, mas tal que f seja igual a fj mais alguma coisa analítica. Então, em uma vizinhança desse ponto, em uma vizinhança daquele ponto, eu tenho uma função meromorfa no domínio inteiro, então que nessa vizinhança de zj, a função é essa coisa meromorfa que eu já imponho, mais alguma coisa analítica. Então em todas essas vizinhanças, em volta de todos esses pontos, eu tenho funções meromorfas. E a ideia é como colar esses caudos meromorfos, então caudos como essas partes singulares na expansão de Taylor em todos esses pontos, como colar essa informação em alguma função meromorfa globalmente definida em ômega. Então, esse teorema é bastante interessante. Eu acredito. Então a gente faz a demonstração, que é então eu suponho que fj, que é uma função de z, isso é uma função, então eu estou supondo que fj, que é uma função que é meromorfa, potencialmente com um polo nesse ponto zj, então, mas fora daquele ponto, eu não importo. Então eu posso supor que isso é meromorfa e o único polo é naquele ponto. Fora daquele ponto é analítica. E também eu vou ignorar essa... Então eu tenho uma função meromorfa naquele ponto zj, eu vou ignorar o resto, essa parte aqui. Então vou supor que a função meromorfa é somente AJK sobre Z menos ZJ ao potência K. Isso é quando K vai de 1 até NJ. Então, NJ depende do ponto onde eu estou. Então, a ordem do polo dessa função meromorfa vai ser diferente em todos esses pontos. Vai ser diferente em todos aqueles pontos. E também os coeficientes, então eu tenho, na expansão de Laurent,
o caldo com termos com ordens de Z, Z menos ZJ, de ordens negativos, esses coeficientes vão ser diferentes em cada... então, na expansão de Laurent, então, esses coeficientes vão ser diferentes em todos aqueles pontos. Então, eu vou supor que eu tenho isso. Então, isso é globalmente definida com um polo nesse ponto ZJ. Então, a primeira observação é que uma soma finita dessas funções meromorfas de J igual a 1 até n de FJ, essa soma de funções meromorfas é perfeitamente bem definido. Então, isso é bem definido. Isso é perfeitamente bem definido, sem problema. E, então, se eu não tivesse uma sequência de pontos, mas se eu tivesse K pontos, eu poderia fazer isso. Porque só fazendo uma soma finita, isso seria suficiente. Se eu só tivesse um número finito de pontos em ômega, especificando o caldo negativo para em cada um cada um daqueles pontos, número finito de pontos, não teria problema fazendo uma soma finita. Mas aqui eu tenho um número finito de pontos, um número infinito de pontos. Então, eu preciso fazer alguma coisa de análise. Então, secando. Então, então, isso é bem definido e isso é uma função meromorfa. Então, o que eu quero é escolher funções holomorfas que são UJ, que são funções holomorfas em todo ômega. Então, aqui, ou tais que a série, essa série é infinita, de FJ mais ou menos UJ, tais que isso seja, tais que a série seja convergente. Convergente, definindo uma função meromorfa. Uma função meromorfa. Então, eu vou afirmar isso. A razão que isso é necessário, isso é não necessário, mas isso é suficiente, pelo menos, vai ficar claro. E também observando, no ponto ZJ, eu tenho todos esses termos, e para todos os termos, FJ é holomorfa, exceto, então, no ponto Z1. No ponto Z1, F1 é meromorfa, mas todos os outros F são holomorfas naquele ponto.
F1 é meromorfa, mas todos os outros, F2, F3, F4, etc., são holomorfos naquele ponto. Então, se essa série for convergente, em um bom sentido, então, para testar qual é o caldo nessa função meromorfa, então, isso vai ser suficiente só olhando no jésimo termo nessa série. Então, no jésimo termo, eu tenho essa coisa meromorfa desejada, mais alguma coisa holomorfa, mas a coisa holomorfa não contribui para o caldo indo para o infinito, no lado negativo. Então, essa expressão vai ser suficiente. Então, vai dar o que nós queremos. Tá. Então, continuando, para ômega um domínio, então nós podemos fazer uma exaustão de por compactos. Então, eu pego uma exaustão de ômega por compactos. O que é isso? Então, eu tenho KJ dentro de KJ mais 1 compactos. Então, eu tenho KJ dentro de K1, ambos compactos. Então, tais que o primeiro é que ômega é a união de todos esses compactos. Então, que para todo compacto, K, todo compacto K está dentro de KJ para algum J. Então, todo compacto K é contido em um desses conjuntos. E a última tecnicalidade é relacionada com o teorema de Runge que nós vimos, é que para todo J, KJ é igual a KJ chapéu. Então KJ é convexo naquele sentido do teorema de Runge. Então, isso quer dizer que então, pode interpretar isso em termos de complementos. Você faz o complemento de KJ, então isso é com respeito a ômega. Isso é com respeito a ômega. Então, você faz ômega menos KJ, os componentes e os componentes da como dizer? E os componentes de ômega menos KJ, alguns são relativamente compactos em ômega, e você tem que incluir eles quando você faz o involutivo. Tá? Então, mas isso é o que nós discutimos na última aula, o que isso significa. Mas a parte importante é que, com essa condição, nós podemos... Então, o que é necessário saber é que, com essa condição, nós podemos... o duplo de ômega e KJ satisfaz as condições do teorema de Runge. Então, talvez isso seja o melhor jeito para pensar nessa última condição. Tá. Então,
KJ igual a KJ chapéu, implica que o duplo de ômega é KJ de um domínio e um subconjunto compacto satisfaz as condições do teorema de Hunger, que é o teorema que eu enunciei no início dessa aula. Então, eu também suponho que ZJ não está contida em ZK, em KJ. Então, ZJ não está contido em KJ. Então, então como construir esses conjuntos então isso dependeria de todos os do exemplo, mas dá para acreditar que isso é possível, pelo menos isso. Então ZJ não está contida em KJ. Então isso quer dizer que FJ, que é a JK sobre Z menos ZJ à potência K igual a 1 até NJ, é holomorfa. Então, isso é holomorfa, exceto nesse ponto onde eu tenho o polo, que é nesse ponto. Então, isso é holomorfa numa vizinhança numa vizinhança do conjunto compacto KJ. Então, desse conjunto KJ. E agora, Hunger diz que existe uma função UJ, esse negócio que eu estava querendo, tal que o sup em KJ de FJ menos UJ é menor que 1 sobre 2 ao potência 2 ao potência J. Então a soma desses termos, somando sobre J, é somável. Então, pelo teorema, o M-teste de Weierstrass, ou não sei quem, então, essa série vai ser somável. Só que isso vai ser somável em KJ. Então, em qualquer compacto K em ômega, eu tenho K dentro de KJ por algum, então supondo isso para algum J, e então eu escrevo a soma e eu escrevo então escrevo a soma de soma de J igual a 1 até o K igual a 1 até infinito de FK menos UK igual a soma de K igual a 1 até J menos 1, a mesma coisa, FK menos UK, mais o resto, J igual a K igual a
j até infinito de fk menos uk. Todas essas funções são todos analíticas em volta, então, em alguma vizinhança do conjunto KJ. Então, isso é porque KJ é dentro de KJ mais 1, então, ZJ mais 1 é fora de KJ mais 1, então, FJ mais 1 vai ser analítica numa vizinhança de KJ mais 1, então, em particular, isso vai ser analítica numa vizinhança de KJ, porque esses conjuntos são encaixados um dentro do outro. Então, essa parte aqui é analítica numa vis de K. Essa parte aqui é uma soma finita. Então, essa parte aqui é uma soma finita de funções meromorfas. Então, em K, somar J menos 1 funções, não tem problema. Então, isso é uma função bem definida. Então, isso é analítica numa vizinhança de K. Essa condição implica que essa soma é uniformemente convergente no conjunto compacto. Então, essa condição estrela aqui implica que a soma infinita que eu tenho aqui é uniformemente convergente para uma função holomorfa numa vizinhança de K. Então, logo a soma F igual a FJ menos UJ. Então, eu vou trocar para K. Então, é igual a alguma coisa meromorfa mais holomorfa, e essa meromorfa é uma soma finita, e a parte aqui é holomorfa, só que decompondo numa soma de meromorfa e holomorfa, depende de qual é o conjunto compacto que eu tenho, o conjunto K. Mas isso vale para qualquer conjunto compacto.
Para no final, para terminar, eu tenho f menos fj é igual a menos uj mais a soma de k não é igual a j de fj menos de fk menos uk. E essa soma agora é de k exceto j. Essa série continua sendo uniformemente contínua, numa vizinhançazinha do ponto zj. Então, então isso tudo é analítica numa vizinhança de zj. Então, isso é como eu queria. Então, um exercício. Então, a próxima coisa em Romanda é demonstrar que esse teorema de Mittag-Leffler é equivalente a um outro teorema quase igual. Então, exercício, então Mittag-Leffler é equivalente ao teorema seguinte, que é se ômega é uma união de ômega j's. Então, isso quer dizer que eu tenho uma cobertura, uma cobertura por abertos do meu conjunto ômega. Então, isso é o final do teorema. Então, se ômega é uma união de conjuntos abertos, é se para cada j temos fj, uma função meromorfa em j, então, se a gente tem uma função meromorfa no conjunto ômega j, tal que fk menos fj, tal que isso não é somente... Então, isso é a diferença de funções meromorfas, mas, além disso, isso realmente é analítica
Então, tal que isso seja analítica na intersecção de ômega J e ômega K. Então, isso é holomorfa. Então, existe uma função f, vou dizer, que é meromorfa no conjunto ômega inteiro, tal que f menos fj seja analítica em ômega j. Então, o exercício é mostrar que essa afirmação é equivalente ao teorema de Mittag-Leffler, que eu acabei de demonstrar. Não é muito complicado. O que é talvez interessante é que o que não é necessário é que aqui você tem ômega j, não é necessariamente que você tem uma família então, finito, o enumerável de conjuntos abertos aqui, então compondo essa cobertura. Mas pelo menos, duas funções, então fj e fk são relacionados pelo fato de que a diferença é sempre analítica. Então, esse fato que a diferença é sempre analítica, isso garante que você só tem um número discreto de polos para todas essas funções. Então, você só tem um número discreto de polos. Então, aqueles polos você pode enumerar para construir uma sequência como aparece no teorema de Mittag-Leffler. Então, também por isso, então fk menos fj sendo analítica, isso quer dizer que o caldo determinado por k, então a parte negativa na expansão de Laurent de fk é igual à parte negativa da expansão de Laurent para fj. Então, essas são algumas ideias para demonstrar que essa condição é equivalente ao teorema, esse resultado é equivalente ao teorema do Mittag-Leffler. Então, eu vou chamar isso exercício A. Não. Então eu vou chamar isso condição A, porque mais para frente eu vou mostrar que uma outra coisa implica isso. Mas primeiro nós temos um teorema que, de uma certa forma, então esse teorema você pode pensar como o Lema de Poincaré. Então, isso é o Lema de Poincaré ou é um lema de Dolbeault? Não, eu digo que isso é, uma certa forma, isso é o Lema de Poincaré em uma dimensão. Mas isso quer dizer que para toda função, f, que é suave, então toda função f que é suave em ômega, existe u, que também é suave em ômega, tal que a derivada de u com respeito a z barra
é igual a F. Então, isso, de sabor, isso parece um pouco diferente dos outros resultados que nós vimos até agora hoje, porque a gente, até agora, era analítica, 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 polos, resíduos, então zeros, então singularidades removíveis, então análise complexa. Mas isso é análise de funções diferenciáveis satisfazendo uma equação diferenciável parcial de ordem 1. Então, dado uma função, dado f, eu quero encontrar u, então que a derivada parcial de u seja igual a f. Então, isso é um EDP, uma EDP. Mas então, para demonstrar isso, a demonstração disso é que de novo, eu faço uma exaustão de ômega por compactos. Então, eu tenho ômega igual a união de KJ, onde tal que KJ está contido no interior de KJ mais 1. Então, cada um está um pouco tá no interior do próximo. E também eu preciso essa hipótese de convexidade. Então, para poder aplicar o teorema de Hunger. Então, isso é tal que KJ igual a... então, que KJ é contida... não, KJ é igual ao KJ chapéu. Então, eu tenho essa condição de compatibilidade, de convexidade para poder aplicar o teorema de Hunger. Só me dá um segundo para molhar o pano. Então, eu preciso um desenho. Então, só para motivar esses conjuntos, eu tenho ômega, que é meu conjunto aberto. Eu tenho esses conjuntos compactos que estão apagando então, uma exaustão, então isso está chegando, cobrindo completamente o ômega, mas por conjuntos compactos. Então eu tenho KJ menos 1, KJ é KJ mais 1. E depois nós continuando, então completando tudo o ômega. E
então seja psi j, funções de corte, então uma função de corte, então satisfazendo que então psi j é de suporte compacto em ômega, então isso é uma função de suporte compacto em ômega. Psi j é identicamente 1 numa vizinhança de K, em alguma vizinhança de KJ, é tal que, então isso é isto é isto que o suporte de psi j está dentro de K do próximo, de KJ mais 1. Isso não é estritamente necessário, mas só para simplificar o visual. Então ômega, então essa parte, então tudo isso é ômega. Eu tenho o conjunto compacto, conjunto compacto, conjunto compacto. Então isso é KJ menos 1, isso é KJ, isso é KJ mais 1. Então meio com isso, que isso é KJ menos 1, isso é KJ, isso é KJ mais 1. Um incluído no outro. E então nessa função, então isso é o gráfico de psi. Então isso é psi j. Então isso é o gráfico de psi j. Então isso é psi j, isso é psi j menos 1. Então são funções de corte. Então agora seja φ1 igual a psi1 é φj igual a psi j menos psi j menos 1, se j é maior ou igual a 2. Então isso é só fazer a diferença psi j menos 1. Aqui eu tenho 1 menos 1, aqui eu tenho 0 menos 0. Então o suporte dessa diferença vai ser somente entre, então, dentro de KJ mais 1 e no exterior de KJ menos 1. Então, o gráfico de então, isso é o meu gráfico dessa função psi j, ou φj. Então, eu tenho φj é suave, suporte compacto, isso é identicamente 0 em KJ menos 1 e em KJ mais 1 complemento, no complemento de KJ mais 1, mas também também a soma sobre todas as
φ jotas, isso é sempre igual a 1. Então, somando todos esses φ j, isso é sempre igual a 1, porque você faz a soma, e o que não cancela em qualquer ponto é igual a 1. Então, pode verificar. Então, essas são as propriedades para essas funções. Essas funções que são meio gambiarradas, isso é um gambiarra, desculpe pelo português, mas estou fazendo meio uma gambiarra para, então, usando essas funções para explicitamente resolver o problema. Então, eu escrevo uj de z, que é igual a 1 sobre 2πi, a integral sobre ômega, de 1 sobre zeta menos z, de φ j de zeta, vezes f de zeta, d zeta barra. Né? Então, para cada j, eu tenho essa expressão. Φ j tem suporte compacto, isso é tudo suave, então eu posso aplicar aquele teorema, aquele primeiro teorema da primeira aula, que diz que isso dá, então, fora do suporte dessa função, essa aqui é holomorfa, é que isso sempre satisfaz a derivada de uj igual a φ j vezes f. Então, isso satisfaz duj sobre dz barra é sempre igual a uj de z vezes f de z. Isso não é u, isso é φ. Então, isso é φ j. Então, isso quer dizer que... Então, isso não é somente igual a zero em φ... isso não é somente igual a zero em kj menos 1, mas isso é igual a zero, numa vizinhança de kj menos 1. Então, isso é igual a zero numa vizinhança de kj menos 1. Então, isso quer dizer que uj é holomorfa numa vis de kj menos 1. Então, pelo teorema de Hunger, existe uma função analítica em ômega inteira. Existe VJ, que é analítica em tudo ômega, tal que o sup sobre kj menos 1 de uj menos vj é menor que 1 sobre 2 exponência j. Sempre essa expressão que é somável.
Então, eu considero a soma de, eu vou dar um nome, então isso é U igual a soma de J igual a 1 até infinito de UJ menos VJ. UJ menos VJ. Né? Então, aproveitando com isso, então a primeira coisa para observar é que isso é convergente, é uniformemente convergente. Então, convergente em todo compacto em ômega. Em todo compacto em ômega. Então, isso é o meu aspecto, porque eu primeiro eu usei o fato que φJ é igual a zero. Então, onde estou aqui? Então, φJ é igual a zero em KJ menos 1. Então, isso é o que eu usei para aplicar o teorema de Hunger aqui. Só que, além disso, fora de qualquer compacto, UJ é analítica. Então, isso quer dizer que fora de KJ mais 1, fora dali, eu tenho zero aqui, então necessariamente UJ é analítica. Então, isso que eu vou utilizar. Então no conjunto L, eu escrevo U, que é a soma de K igual a 1 até L, de UK menos VK, mais a soma de K igual a L mais 1 até infinito, da mesma coisa, UK menos VK. Então, UK é suave, VK é globalmente definida, é analítica, é holomorfa. Isso é uma soma finita de funções, suaves. Então, isso é suave em ômega, ou pelo menos numa vizinhança de KL. Pelo menos numa vizinhança de KL. Mas também, UK, aqui eu utilizo o fato que φJ é igual a zero, é identicamente zero. O que eu tenho aqui? Então, isso é identicamente zero fora de isso. Então, isso é igual a zero fora de KJ mais 1. Então, isso quer dizer que o UK então, UK
Então, isso implica que UK é holomorfa fora de K mais 1 para todo K maior ou igual a L mais 1. Então, em particular, fora de KL. Então, para algum conjunto compacto fixado, eu faço essa separação da série infinita em alguma coisa fixada, alguma coisa fixa, mas que é suave, e o resto é uma série então, uniformemente convergente de funções analíticas. Então, isso quer dizer que UK menos VK é holomorfa em o complemento de C, o complemento de KL. Então, isso quer dizer que isso é holomorfa em isso que eu quero dizer. Desculpe, então mesmo numa aula gravada eu falo bobeira. Eu chutei alguma coisa que não fazia sentido. Não estava errado, só que não dava o resultado que eu queria. Então, eu tenho essa... Então, isso é suave em ômega. Φ K é igual a 0 em K menos 1, que contém KL se K é maior ou igual a L mais 1. Então, isso implica que UK é analítica, holomorfa numa vizinhança, de KL. Então, isso para todo K maior ou igual a L mais 1. Então, logo, o fato que essa série, então, isso é uma série que é uniformemente convergente então, isso é uniformemente convergente em KL, é uma série uniformemente convergente de funções holomorfas, então, isso é holomorfa numa vizinhança de KL. Então, isso implica que o limite de K igual a L mais 1 até infinito de UK menos VK é holomorfa em KL. Então, isso implica que U é suave
Primeiro, então isso implica que U é suave, porque é suave, porque é a soma de alguma coisa que é suave, mais alguma coisa que é holomorfa numa vizinhança desse conjunto, mas esse conjunto é arbitrário. Então isso é suave em ômega, du sobre dz barra é igual a soma de duk sobre dz barra, de k igual a 1 até L. Então, porque isso é holomorfa, então a derivada é igual a zero, as funções VK são holomorfas, então a derivada deles com respeito a zk, com respeito a z é igual a zero, mas isso é igual a soma sobre k de φ k vezes f, que é igual a f. Porque, então, como eu observei, a soma dos φk é igual a 1. Então, como desejado. Então, eu vou deixar ali. Então, isso já faz quase 2 horas. Então, até muito logo. Nos falamos em breve. Tchau.